Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo a este nosso encontro. Essa é uma demanda do Sistema Findes, IEL e SEBRAE, que visa preparar os nossos parceiros para este momento tão importante que vivemos na economia brasileira e do mundo inteiro. Daqui a pouco nós vamos nos aprofundar sobre este momento. Mas eu quero colocar aqui para você um documento de extrema importância que todas as empresas deveriam ter no decorrer de suas vidas, de suas organizações. Um documento que visa fazer o planejamento de algo de extrema importância caso o trilho que leva a empresa no caminho financeiro, econômico, no seu próprio negócio, sair do rumo. E esse documento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é dado tamanha importância pelos empresários ou pelas próprias empresas. As empresas fazem planejamentos estratégicos, dos planejamentos estratégicos tiram os seus planejamentos táticos, diretivos, gerenciais, mas se esquecem de se preparar para caso a empresa saia dos trilhos. Esse documento, sim, estamos falando do plano de contingência. Plano de contingência nada mais é do que um planejamento que visa auxiliar a empresa a controlar um momento de crise, a controlar um momento que foge totalmente daquilo que ela está acostumada a fazer durante toda a sua existência. E esse documento também auxilia a empresa a minimizar os seus riscos, auxilia a empresa a evitar impactos negativos nas suas equipes, auxilia a empresa a evitar prejuízos econômicos e financeiros por não ter se preparado. É um plano de contingência ou um plano de continuidade, aquilo que permite, num momento emergencial, fazer com que todos na empresa, na organização, estejam preparados para enfrentar aquela adversidade. Posso levar no popular? É o famoso plano B. E se tudo der errado, o que nós fazemos? E hoje, neste momento, nós estamos atravessando, no mundo inteiro, a questão do Covid-19. Não importam as teorias das conspirações. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: o Covid-19 existe, está fazendo um grande estrago no mundo inteiro. Chegou no Brasil, depois de atropelar China, Europa, Estados Unidos, chega ao Brasil. E nós, empresários, vocês empresários, precisamos ter a consciência de que a nossa empresa, a nossa organização tem uma grande responsabilidade de fazer com que depois de passado todo esse momento, nós voltemos à normalidade, voltemos a operar normalmente no mercado. Mas voltemos mais sólidos, mais fortes, mais planejadores, pois a partir daí eu tenho a certeza absoluta de que, fazendo um plano de contingência para evitar o momento do Covid-19, você, empresário, jamais vai querer ficar sem ele, porque vai ver o quanto é bom, o quanto você vai aprender com isso, o quanto de risco você vai conseguir minimizar com a existência do seu plano de contingência. Olha, você faz um planejamento de vendas muito perfeito, você faz um planejamento financeiro muito perfeito, mas isso você faz todos os dias e se esquece de fazer o plano de contingência para que se isso venha a dar errado. Aconteceu uma tragédia, perdemos o prédio, o que nós podemos fazer? Aconteceu o Covid-19, tem um risco de contágio muito grande. O que nós podemos fazer? Então, essa questão do plano de contingência, para que tudo volte à normalidade, primeiro é preciso que nós, empresários, nos conscientizamos de que só existe uma saída. Primeiro é conscientizar a todos os colaboradores de que existe o risco de contágio. E depois a gente traçar os nossos planos, as nossas estratégias de contingência. Longe de nós aqui nesse dia de hoje tentar deixar para você um plano de contingência escrito, pronto. Por quê? Porque cada empresa vive a sua realidade. Imagine a indústria que tem o pessoal do chão de fábrica, imagine o comércio, imagine o serviço. Cada um tem a sua própria realidade, cada um é um tamanho diferente de empresa
e vai traçar o seu plano de contingência de acordo com aquilo que realmente lhe é realidade. Então, longe de nós, aqui neste momento, querer traçar para você o seu plano de contingência. Isso é uma responsabilidade sua. Isso é um dever que você deve fazer, assim como eu, que sou empresário também. Então, vamos fazer um plano de contingência básico. Ao final, você pode até se perguntar, poxa, mas ele não falou que eu podia fazer isso. Não é a intenção esgotar tudo o que pode ser feito, mas te dar o pontapé inicial para que você saiba como fazer o seu plano de contingência. Muito bem, e aqui nós elencamos nesse plano de contingência para o Covid-19, que é esse momento que nós estamos vivendo, 5 áreas foco. A primeira área foco, a força de trabalho. Ora, nenhuma organização, ela existe sem a força de quem nos auxilia. Nos auxilia a vender, nos auxilia a comprar, nos auxilia a organizar. É o primeiro lugar onde eu devo tocar. É o primeiro lugar onde eu devo conscientizar quais são as formas corretas de primeiro evitar um contágio, a fim de evitar os riscos. Luciano, mas que risco tem se um funcionário meu ficar contagiado? Primeiro, vamos esquecer que ele ficou contagiado, mas vamos pensar, se nós não o auxiliamos a fazer as medidas para evitar contágio, ele também não vai passar isso na casa dele. Ele não passando isso na casa dele, lá a escola do filho suspendeu as aulas. O filho está em casa, mas nesse meio tempo o filho se tornou um portador do vírus. Logo, o seu funcionário passa a ser o grupo de risco e ele tem que ficar em isolamento por 14 dias. Serão 14 dias que você está sem seu funcionário ali para trabalhar. Já pensou nisso? Já pensou então qual é a nossa responsabilidade de primeiro conscientizar toda a equipe de que isso existe sim? E eu digo a você com toda franqueza, encontro em todos os lugares por onde eu vou uma ou outra pessoa que insiste em dizer nada, isso aí é uma conspiração chinesa, nada, isso aí é uma conspiração dos Estados Unidos. Está aí, a doença está aí. Então é preciso sim que nós, empresários, mostremos para eles que nós estamos preocupados com o contágio e quanto isso pode influenciar na vida dele, em primeiro lugar, e depois na nossa organização. A segunda área de foco é a tecnologia da informação. Ora, se eu preciso conversar com a minha força de trabalho e talvez tomar algumas medidas que nós vamos ver mais para frente, mas eu te adianto, o home office, colocar ele para trabalhar em casa, ou dar umas férias coletivas para ele, ou afastá-lo de alguma outra forma, mas mantendo contato com a empresa, qual vai ser minha forma de comunicação? Como é que está o meu TI hoje? Como é que está o meu servidor? A minha velocidade da internet? Como está o aplicativo que eu vou usar para me comunicar? Eu já escolhi? Já treinei todos antes que se afastem? Como está a minha comunicação, ou como vai ficar a minha comunicação diretamente com o meu cliente nesse tempo de crise? Vai ser por e-mail? Eu vou fazer também um comentário com ele online em algum aplicativo? Eu vou prepará-lo antes, informar que a empresa está tomando algumas medidas, vou informá-lo do meu plano de contingência, porque ao mesmo tempo que é importante eu informar do meu plano de contingência para aquele que me compra, também é importante eu conhecer o plano de contingência daquele que me fornece, que nós estamos falando da cadeia de suprimentos. Então eu preciso deixar a tecnologia também alinhada para me atender nesse momento de crise. E prestar bastante atenção à cadeia de suprimentos. Nós temos lá na ponta quem produz, esse produz a matéria-prima, manda para a indústria transforma essa matéria-prima e manda para os distribuidores, e os distribuidores mandam para nós, empresários, e nós vamos alimentar o consumo das famílias. Qual a garantia que eu vou ter? Que eu vou continuar tendo essa matéria-prima, que eu vou continuar tendo esse produto de revenda, que a logística vai me ser atendida para entregar nos prazos que eu preciso. E na outra ponta, para atender as famílias, qual a garantia que eu vou ter de que o mercado vai me comprar nesse período? Como é que eu posso avaliar isso?
Tudo isso faz parte de um plano de contingência. A quarta área, a gestão financeira. Tudo que fazemos dentro de uma organização, seja na força de trabalho, seja na tecnologia da informação, seja na cadeia de suprimentos, todas as áreas, elas vão ali, exatamente no financeiro, porque envolvem desembolso. E eu preciso estar muito bem alinhado, tanto com quem me serve na cadeia de suprimento, com o meu contas a receber. Qual a previsão que eu tenho de que as pessoas que me servem vão continuar me servindo e como será o meu fluxo de pagamento uma vez que eu visualize a diminuição no meu contas a receber? Eu preciso fazer um equilíbrio dessa gestão financeira. Eu preciso olhar o meu fluxo de caixa. Eu preciso me preparar perante os bancos, inclusive, caso eu necessite de algum recurso nesse período. Eu preciso me antecipar aos meus fornecedores para não deixar que, num último momento, eu o deixe de pagar sem informar, gerando juros, protestos, restrições em cartórios, em órgãos de proteção ao crédito. É preciso olhar com carinho para essa área da gestão financeira. E, por último, o envolvimento da cúpula da organização, da diretoria, do conselho de administração da empresa. O quanto ela está comprometida em fazer com que tudo isso aconteça a contento, mostrando por ela o exemplo para os demais. Olha, eu passo em muitas empresas e em várias delas, invariavelmente, eu vejo alguém dizendo: eu não faço isso aqui porque o próprio dono não faz. É um momento mais do que essencial de que o corpo diretivo das organizações dê esse exemplo para a sua força de trabalho, para que ela também entre nesse processo como se dona fosse e administrasse isso como um verdadeiro momento que precisa da atenção de todos. Pense nisso, 5 áreas focos que nós vamos trabalhar, ok? E aí, quais as vantagens de se ter um plano de contingência? Bom, basicamente eu já vim destrinchando todos eles. Gerir a crise e minimizar os impactos nas equipes. Ora, imagina o seu funcionário, está lá trabalhando, de repente você chega para ele: olha, tem que te dar férias coletivas. Não está nem sabendo por quê. Imagine o seu funcionário que está lá e diz assim: olha, agora nós temos que parar porque nós vamos ter que mexer na nossa equipe de tecnologia e papapá. Ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Então eu já disse para você no tópico anterior, no slide anterior, que é preciso sim que o primeiro a ser informado sobre tudo o que está acontecido, o primeiro a ser instruído é a força de trabalho. Então uma grande vantagem, você consegue gerir a crise e minimizar os impactos nas equipes de trabalho, de venda, de compra, de produção. Eu volto a bater na questão da produção, né? Às vezes temos o chão de fábrica menos informado, vamos dizer assim, acerca das situações, ou mais solto com aquilo que acontece. Não acredito nisso não. Então, é um momento e uma grande vantagem usar o plano de contingência para minimizar esses impactos na sua força de trabalho. Manter o sistema tecnológico da empresa funcionando de forma a atender um provável home office. Mas não só um home office, não. Não só essa grande vantagem, não. Nós temos a vantagem de ter uma comunicação clara com o nosso cliente, necessária que aconteça com o nosso cliente. Nós temos que pensar nas duas pontas. Quando eu falo da cadeia de suprimentos, eu estou falando do fornecedor, e quando eu falo da venda, eu estou falando do meu comprador, das famílias, do consumo das famílias, daquela minha razão de existir, de fazer a venda para alguém e, a partir daí, gerir toda a organização de forma financeira e econômica. Então, uma grande vantagem do sistema tecnológico no plano de contingências, até neste momento e para a vida inteira, é você manter tudo o que diz respeito à sua tecnologia em dia. E aqui eu quero reforçar mais uma vez, as empresas que não fazem planejamento, e aí seja qual for, planejamento financeiro, planejamento de compras, planejamento de vendas, plano de contingência, a tendência, a via de regra, é que os resultados dessas empresas sejam infinitamente menores e mais doloridos de se obter do que aquelas que planejam a sua organização.
tem que dispensar tempo para planejar. É preciso parar, é preciso montar a equipe, é preciso ouvir a sua base, trazer a sua força de trabalho para junto de você, sim. Não deixe de fazer isso. Não pense que é perda de tempo reunião. A gente também encontra, viu, gente? Empresários que entendem que reunião é perda de tempo. Mas não é. Ela é o início de um delicado, longo, mas porém bem elaborado planejamento que vai levar a resultados melhores. Terceiro, minimizar impactos na cadeia de suprimentos, aquilo que eu disse, né? Será que vão me atender? Será que vão ter como entregar essa mercadoria? Quem tem que importar essa mercadoria para me vender vai conseguir importar? Não é? Qual o meu estoque mínimo, já que eu vou ter problemas na logística, já que essas pessoas não vão conseguir me atender, esses fornecedores não vão conseguir me atender? Qual o estoque mínimo eu preciso fazer, eu preciso manter para num período aí que nós não ainda sabemos qual é o período, né? Eu consiga rodar a minha empresa. É preciso cuidar com muita delicadeza da cadeia de suprimentos, porque se eu não tiver aquilo, matéria-prima ou produto para revenda, entregue dentro da empresa e com condições de eu pagar, eu então vou passar problema para atender o consumo das famílias. Minimizar impactos no caixa da empresa, que é a gestão financeira, né? De tudo isso que nós falamos. Estou sendo um pouco repetitivo, mas para que isso realmente fique cravado em nós, essa importância de se fazer um plano de contingência olhando as 5 áreas focos. Então, minimizar impactos no caixa da empresa a partir do levantamento da necessidade de capital de giro. Muito bem, o feeling do empresário, nós empresários, diz o quanto a gente precisa dentro do mês para poder pagar as nossas contas. Só que é de certa forma até controverso que quando fecha o mês eu diga, poxa vida, mas deu mais do que eu tinha planejado. Porque invariavelmente a gente esquece de outras contas que existem e que por falta de planejamento ou acompanhamento, nós então passamos despercebidos. E aí chega lá uma nova compra ou pedidos em abertos, mas fechados no último dia do mês, que se não controlados, eu não vou ter conhecimento. E aqui eu digo para você, empresário, você já tem um software de gestão para controlar a sua empresa? Ou você ainda está controlando ele por planilha de Excel? Aquilo que é necessário, mas que o software de gestão seu não oferece, você até pode fazer na sua planilha de gestão. Saiba que o risco é muito maior, a sua planilha de Excel. Saiba que o risco é muito maior. A possibilidade de erro, de perda do que está ali é muito maior. Agora, é preciso sim ter um software de gestão que englobe para você sua carteira de clientes, que englobe para você a sua carteira de fornecedores, que você possa avaliar esses fornecedores periodicamente, que lhe dê uma gestão financeira bem feita, com relatórios bem orientadores, que você possa acompanhar a sua necessidade de capital de giro. Não dá para ficar sem software de gestão mais. Não, temos vários no mercado. Não tem como dizer para você esse ou aquele. Pegue aquele que seja melhor adaptável à sua realidade. Se você é uma empresa muito grande, você precisa de um software mais robusto, mais integrado à sua contabilidade, mais integrado com seus pedidos de compra ao seu departamento de pessoal. Se você é uma empresa de um porte menor, talvez você precise dos relatórios de gestão, da gestão financeira, da gestão de compras, da gestão de estoque. Então avalie de acordo com a sua realidade, mas não fique sem um software de gestão. E por último, envolvimento e apoio da cúpula organizacional, da equipe diretiva. O exemplo vem do topo, o exemplo vem da direção, o exemplo vem dos donos da empresa. Quanto mais exemplos positivos mostrarem, melhores serão os resultados, melhores serão as ações dos funcionários. Isso está provado, isso tem estatística. Então, pessoal, nós começamos aqui a falar do plano de contingência.
esse documento que vai levar a empresa a enfrentar momentos negativos, momentos de crise, atravessá-las com maior serenidade e saber qual é o plano B caso aconteçam essas situações emergenciais e que precisam ser tratadas. E esse é o nosso plano de contingência. Vamos começar a falar das nossas áreas focos mais detalhadas, para que você olhe para a sua realidade dentro que eu vou colocando, e assim você vai montando o seu plano de contingências. Lembro mais uma vez, não queremos aqui, não é presunção nenhuma esgotar o assunto, apenas te dar um norte para que você comece e elabore o seu plano de contingência. Muito bem, área foco número 1, a força de trabalho. Olha, se possível, dentro da sua organização, monte um comitê de crise. Pegue funcionários ou da área gerencial, ou pessoas internas com expertises mais interessadas. Traga essas pessoas, monte um comitê que se reúna periodicamente, semanalmente ou sempre que emergencial, sempre que necessário. Traga essas pessoas para te ajudar a elaborar esse plano de contingência. 2, 3 pessoas pensam muito melhores do que nós sozinhos. E outra, eles entrando nessa participação, eles começam também a entrar na importância de se criar o plano de contingência e fazer ele acontecer. Porque também criar um plano de contingência para deixar ele lá sobre a mesa, não perca seu tempo, não é assim. Faça o seu plano de contingência, envolva a equipe, a sua força de trabalho, para que isso efetivamente aconteça. Crie formas de divulgação sem gerar alarmes. Olha, hoje o que a gente tem visto muito, recebemos pelo WhatsApp, recebemos pelo Instagram, recebemos por e-mail, algumas mídias locais, blogs, colocando as mais diversas notícias sobre o Covid-19. A verdade é uma só. Ele existe, tem formas de se evitar o contágio e é preciso agir. O resto que vier são pessoas querendo de alguma forma aparecer, inflamar aquilo que está acontecendo, e nós temos que dar ouvido às autoridades de saúde, até mesmo mundiais. São a elas que nós devemos prestar atenção. São aos nossos governos que divulgam que nós devemos prestar atenção. Não a mensagem de WhatsApp que você recebeu de um amigo, criando o maior pânico. Não saia da sua casa, não vá ao supermercado, não vá à farmácia. Ok, você pode até ir, mas vá e aplique as formas de evitar o contágio. Você não vai pegar se você fizer. Agora, se Deus o livre de tudo, você evitou, mas de alguma forma pegou, em algum lugar você falhou. Então é isso que nós temos que conscientizar a nossa equipe, sem alarmar, deixá-los claro de que se você está dando férias coletivas, você não está fazendo isso para aproveitar da situação e resolver o seu problema que lá atrás você nunca resolveu. Você até pode entender que depois de tudo isso passado, olhar para o seu planejamento, olhar para como está tudo e dizer assim, opa, aqui eu consegui economizar, olha que legal, vamos continuar fazendo dessa forma. Pode ser que isso aconteça e eu acredito muito que isso venha acontecer, porque você vai treinar a fazer o seu planejamento, acompanhar, rever o seu planejamento de forma a reposicioná-lo no rumo. Mas envolva a sua equipe, sem alarmes, com responsabilidade e seriedade. Avalie a possibilidade de conceder férias a alguns ou todos os funcionários. Nessa questão da força de trabalho, vai ficar disponível para vocês no site, junto com esse evento e mais um outro documento que nós vamos deixar. Esse documento foi criado exatamente para a força de trabalho pelo advogado Marco Antônio Redins, ok? E já foi divulgado pela Findes. É um documento sensacional, vai te orientar para cada uma das atividades, se ela é legal, se você precisa contactar o seu sindicato ou o sindicato da categoria, se você precisa fazer um acordo coletivo de trabalho,
para aplicar aquilo que você decide. Então esse documento tem várias situações que podem ser adotadas nesse momento de crise. Vale a pena você ler, depois você pode baixar lá junto com este evento, ok? Muito bem. Resolva que... eu gostaria só de lembrar uma coisa. Quando se fala de força de trabalho, muita gente usa da cabeça e diz assim: não, mas eu sempre tenho funcionários aqui que são muito leais à empresa, estão sempre comigo, não vão me gerar problema nenhum. Eu vou fazer a coisa do meu jeito, a minha receita caseira. Quando nós estamos falando de força de trabalho, mão de obra, existe uma legislação específica para isso aqui. E é uma das formas de minimizar riscos para a sua empresa é você observar a legislação, é você trabalhar de acordo. Se assim já é difícil, imagina se você não tiver. Então preste bastante atenção, leia, conheça o acordo e as convenções trabalhistas da sua empresa, dos seus empregados que estão lá dentro. Tome pé da situação e veja o que diz lá que pode e não pode ser feito. A partir daí sim, de posse de tudo o que você quer fazer, vai então buscar a sua orientação jurídica, ok? Resolva questões imediatas de mobilidade, tais como revisões de regras de viagens. Muitas empresas estão cancelando viagens, atendimentos a clientes externos, viagens a clientes dentro do país, viagens a fornecedores. Luciano, mas você falou para eu contactar na cadeia de suprimentos o meu fornecedor lá no início. Você pode contactar por e-mail, telefone. Se fizer telefone e acordar alguma coisa, faça isso formal depois pelo e-mail, mas reveja se é um momento de você deixar com que a sua agenda de viagens, de atendimento a clientes externos com a forma de viagem, necessita realmente continuar acontecendo. Pode ser que o próprio cliente lá não queira receber, porque tem medo de te receber na empresa, pensando que você pode ser um risco para ele. Pense nisso. Avalie as estratégias de trabalho remoto, o home office, o trabalho em casa, o escritório em casa, não é? Avalie, porque hoje a legislação brasileira tem permissões para que novas categorias, ou em situações de crise, de acordo com o sindicato ou não, você possa dedicar alguns colaboradores para trabalhar em casa. Agora, força de trabalho, como eu disse sempre, é preciso conscientizar. Imagina se você manda ele para home office, mas não detalha tudo o que você espera que aconteça enquanto ele estiver no home office. Muito provavelmente vai acontecer o que nós vimos ontem no noticiário, que as famílias estão pegando os seus filhos, porque a escola não tem aula, estão indo para suas casas de praias, para shoppings, para a praia mesmo, passear. Não é o momento disso. É um momento de crise. E a forma de fazer com que sua força de trabalho entenda isso é você o envolvendo em todo o processo e deixando claro o que você espera dele. Se você não falar, ele vai dizer no final: mas você não me pediu isso? E aí nós não sabemos, né? Os benefícios de um home office você pode olhar neste documento que você vai baixar depois no site, ok? Ainda na força de trabalho, caso opte por trabalho no home office, aquilo que eu já disse, eu falo, né? Às vezes a gente repete, mas repete como forma de conscientizar, de encarnar aquilo que é preciso ser feito neste momento, de assumir a responsabilidade que nós temos uma crise e precisamos desse documento, desse plano de contingência para poder enfrentar. Então, para tudo aquilo que você tiver dúvida, enquanto estiver falando de força de trabalho, busque a sua orientação jurídica. Busque a orientação jurídica do próprio sindicato patronal ou não, mas busque de alguém de sua confiança para que você não faça nada com receita caseira. Isso permite que você minimize um risco futuro maior. Muito bem.
Cuidado para não tomar medidas que firam a legislação. É o que acabamos de dizer aqui agora. Área foco 2, a tecnologia da informação. Eu disse para vocês no princípio, não tem como falar da força de trabalho sem eu falar da minha tecnologia da informação. Se hoje eu não estou ainda aproveitando o que a tecnologia da informação me dá na empresa, é o momento certo, mais do que certo, de atualizar os meus softwares de gestão, de verificar os acessos que eu tenho lá dentro, quem tem os seus acessos, quem tem senha, quem não tem, quem precisa, quem não precisa de acesso. É o momento mais do que crucial de eu melhorar a minha comunicação com o meu cliente de uma forma mais rápida. Sim, porque muitas pessoas ainda acham que comunicação com o cliente tem que ser no tete-a-tete. Talvez não. Em muitos casos, não. A tecnologia hoje está tão avançada, temos tantas formas de comunicações tecnológicas e que elas nos economizam um tempo sem fim. Aí eu economizo com passagens, economizo com combustível, economizo com o tempo da pessoa que vai para essa reunião ou não, usando os recursos de tecnologia que a tecnologia nos dispõe no dia a dia. Então é preciso sim dar um foco nessa área da tecnologia. E aí, avalie e prepare ela para essa comunicação com home office. Se você vai colocar o seu pessoal em casa, como é que eles vão se comunicar com você? Vai ser por e-mail? Você vai colocar um aplicativo onde você possa reunir o seu funcionário, mais quantos você precisar, para de onde cada um estiver, entrar naquele horário que você combinou e aí sim vocês então fazerem aquela reunião de forma clara e objetiva? Tudo isso você precisa para o seu home office, se for o caso. Para a sua comunicação com o cliente, para o seu software de gestão que eu bati na tecla, atualizar o seu software de gestão. Se está precisando, se você está com a versão atualizada, se não está. Imagina se no meio do caminho você já afastou todo mundo e aí você vai entrar no software e você não consegue compartilhar ele no aplicativo porque tem um problema de atualização. Chame o responsável pela tecnologia da sua empresa e diga para ele: estou fazendo um plano de contingência. O que eu devo olhar em aspectos de tecnologia para eu trabalhar dessa forma a partir de hoje? Tenho certeza que ele vai te auxiliar e muito. Atualizar acessos e senhas de todos os funcionários. Melhorar a velocidade de acessos a dados. Isso é de extrema importância. É horrível quando você tem, por exemplo, um software de gestão que, se 3 ou 4 estão trabalhando, ele cai. Se você está fazendo uma reunião virtual, online, olhando e ouvindo, e a tela trava, o áudio trava ou falha. Isso muitas vezes pode ser velocidade de internet. Então veja com seu técnico de tecnologia da informação o que pode ser feito acerca disso. O que pode ser melhorado com isso. Hoje existem planos os mais variados possíveis. E aí você pensa, poxa, mas eu vou gastar no momento em que eu estou precisando economizar. Há gastos que vão te gerar benefícios econômicos no futuro. Dar manutenção prévia aos servidores software de gestão da empresa. O servidor, que nós não falamos ainda, é preciso sim, verifique se ele já não está carregado, se ele não está precisando de um backup, se o sistema não está lento é porque está justamente armazenado em um servidor que já não tem tamanha velocidade mais. Verifique se ele atende os requisitos legais, esse servidor. Veja tudo com o seu técnico da informação, o que você precisa olhar para que tudo aconteça a contento nesse momento de crise. Estabeleça tudo aquilo que diz respeito à tecnologia hoje disponível para você, para mim, para todos nós. Mas nós precisamos usá-la, sem pensar que isso é muito, hoje é muito para a minha cabeça, eu não entendo disso. A gente tem como buscar
ou a orientação, ou a gente tem como buscar pessoas que possam fazer melhor esse serviço para nós e assim dizer, é assim que tem que ser. Levantar junto aos funcionários as constantes dificuldades de acesso. Mais uma vez ouvimos a força de trabalho. Mais uma vez envolver nesse processo. Olha só a importância de um comitê com a participação diretivo, gerencial e operacional. É preciso ouvir cada uma das áreas, as suas dificuldades com a tecnologia, para que esse plano de contingência seja o melhor elaborado possível. Não tem como falar de força de trabalho, que é a nossa área número 1, sem falar de tecnologia da informação, porque esse número 1 precisa do número 2 aqui acontecendo a contento. Imagina, eu preciso de um relatório de vendas desse último mês para eu saber como é que vou me planejar para ali, ou uma série histórica, aí eu vou lá, não tem, ou porque o sistema não está rodando o relatório, não tem, ou porque eu não alimentei o software de gestão, ou não tem simplesmente porque eu não tenho conhecimento de como tira. É doloroso, é triste. Então traga as suas áreas, coloque as suas demandas, mas sobretudo ouça o que cada um tem a dizer a respeito da tecnologia da empresa e o que pode ser melhorado. E aí você faz o plano de contingência e com esse técnico de informação você consegue se atualizar. Cadastrar e-mail dos funcionários de forma a impedir que os mesmos sejam direcionados para o spam. São coisinhas básicas, percebem? Que a gente pode incluir no plano de contingência, mas longe de nós querer esgotar, muitas outras situações ainda podem ser criadas nesse plano de contingência. Parece que é uma bobagem cadastrar os e-mails para não cair no spam, mas na maioria das vezes é o que acontece. Cada funcionário manda de um e-mail diferente. Quando chega na empresa, vai para o spam. Às vezes a gente esquece de olhar o spam. Ou a gente colocou o spam para ser limpado diariamente, automaticamente. E a mensagem do colaborador que está lá no home office, ou que está até mesmo fora de férias, ou não sei, alguma outra forma, não aparece para a empresa. E a empresa deixa de tomar uma decisão em cima daquilo que foi comunicado. Então nós temos muitas coisas para serem feitas, tanto na força de trabalho como na tecnologia da informação. Aqui é apenas um norte para você. Área 3, a cadeia de suprimentos. Se você consegue observar o desenhozinho, olha, nós temos lá o fornecedor da matéria-prima, o fabricante, o distribuidor, a loja para quem nós vendemos, e lá nós temos as famílias comprando. E quanto mais as famílias compram, mais elas geram demanda para o fornecedor de matéria-prima, que de novo vem para o fabricante, o distribuidor. Isso é um ciclo e essa economia não pode parar. E hoje, meu amigo, minha amiga que nos assiste, colega empresário, a economia mundial está numa queda muito grande. Todos nós fomos afetados, já começávamos a ser afetados antes do Covid-19. Daí a razão de eu dizer para você que o plano de contingência já devia estar sendo elaborado ou estar já elaborado na sua empresa e reforçar que a partir de então isso deva ser um documento constante da sua empresa. Até porque você vai exercitar esse do Covid-19 e você vai querer fazer um muito maior para coisas mais amplas. Então a economia ela já estava em queda. O Covid-19 veio para dar um empurrão. Ele chegou aí para nos colocar em casa, diminuir essas nossas transações, diminuir o nosso fluxo de pagamentos e recebimentos. E aí? Como é que eu enfrento tudo isso não tendo planejado? Dá tempo? Óbvio que dá tempo. Basta querer. Luciano, mas eu não sei como fazer um plano de contingência. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Te mostrar o caminho. Ao final vamos deixar um documento disso aqui já pré-elaborado, para que você pegue ele também no site, baixe ele e faça as suas alterações, mas que faça um planejamento objetivo, um plano de contingência objetivo e que te traga resultados. Volto a dizer,
Não faça o seu plano de contingências única e exclusivamente para dizer ao próximo: não, eu sou uma empresa organizada, eu tenho até plano de contingência. Se você não acompanha, se você não age, se você não corrige as distorções, ele não vai acontecer. E aí você vai continuar a vida inteira dizendo: ah, esse negócio de planejamento é uma bobagem, isso é uma balela, isso é para tomar tempo. Não encare assim. E aqui a gente começa a entrar numa área que é a consequência daquilo tudo que eu falei ali na força de trabalho. Se eu não conscientizar a força de trabalho que o problema está aí, e que é preciso sim eu fazer um plano de contingência para enfrentar a situação, chega aqui nesse momento, olha, cadeia de suprimentos, eu não vou ter mercadoria para comprar, porque eu não estou sabendo se o fornecedor vai entregar. Eu não estou sabendo se a transportadora vai entregar. Eu não estou sabendo se sequer eles vão conseguir importar essa mercadoria, porque o porto de lá onde ele importa pode estar fechado. É preciso sim eu conhecer essa cadeia e começar a tratar a partir de tudo com o meu fornecedor. Conhecer o plano de contingência do meu fornecedor. Ainda hoje eu fazia uma palestra numa empresa para ela realmente, ela está criando o seu plano de contingência, ela me chamou para isso lá, e a primeira coisa que ficou muito clara para todo mundo que estava na sala: eu preciso conhecer o plano de contingência do meu fornecedor. Eu preciso ligar para ele sim e dizer: escuta, o que vocês estão planejando para este momento de crise, onde a minha demanda, a compra da minha empresa está caindo, eu tenho débitos com você, mas também não posso parar, porque no mínimo isso aqui eu tenho que produzir. O que vocês estão pensando acerca disso tudo? Outra coisa que ficou latente: é preciso sim fazer contato com os bancos, porque os bancos, apesar de estarem lá na gestão financeira, eles alimentam muito dessa cadeia de suprimentos. Banco, eu tenho débitos com você mensais e que estão prejudicando o meu fluxo de caixa neste momento da crise. O que você pode fazer por mim? Eu preciso de uma folga. Eu preciso repactuar. Eu preciso acomodar essa dívida para voltar a pagar quando as coisas estiverem voltando à normalidade. E eu repito, não volta à normalidade se não houver conscientização da nossa força de trabalho. Então é preciso sim. Vamos ver o que a gente fala da cadeia de suprimentos. Elencar os principais fornecedores da organização: matéria-prima, produtos para revenda e serviço. Amigos, olha, eu sei que muitos de nós, nas nossas empresas, estamos acostumados sempre a comprarmos daqueles que nos fornecem há 6, 7, 8 anos. Lógico que tem empresários que não fazem isso. Tem empresários que estão realmente mais organizados internamente e fazem a avaliação de fornecedores. É um momento ímpar para você descobrir, dentro da sua empresa, da sua cadeia de suprimentos, qual é o seu parceiro. Quem é o fornecedor que está com você nesse momento? E aí a gente tem que entender muito bem isso. Fornecedor não é só aquele que te entrega a matéria-prima. Porque se você está há 6, 7, 8 anos comprando dele, muito provavelmente, sem questionar preços e prazos, muito provavelmente ele está te cobrando o preço que ele quer. E se você for avaliar, você pode ter um substituto no mercado, mais barato, com prazo melhor. É o momento de você fazer essa avaliação. Coloque no seu plano de contingência, elencar quem verdadeiramente são os nossos parceiros. Quem são aqueles que estão entendendo a nossa situação nesse momento e estão dispostos a nos ajudar? Imagine você deixando a conta do fornecedor, aquele que traz para você o produto da revenda ou a matéria-prima para que você transforme, você deixando de pagá-lo, ele te colocando em órgãos de proteção ao crédito, te cobrando juros absurdos, com multas absurdas. Tudo isso pode ser evitado. O verdadeiro parceiro seu é aquele que vai te entender esse momento.
porque ele também, você não tenha dúvida, ele vai ter que ir para cima, ele também vai buscar, junto ao fornecedor dele, escuta, o que você pode fazer por mim? Olha o momento. Então, faça sim uma avaliação dos seus fornecedores. Fazer levantamento de estoque mínimo para duração de até 90 dias. Invariavelmente a gente vê nas empresas estoques negativos ou ausência de gestão de estoque ou não controla mesmo. Da nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. 31 de dezembro, para atender o fisco, eu vou lá, faço um inventário de tudo, continuo na mesma. Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Amados, controlar estoque, se vocês soubessem a gama de indicadores que a partir desse controle de estoque nós fazemos para a empresa e o quanto isso nos auxilia a melhorar a nossa gestão financeira e econômica, ninguém deixaria mais de controlar estoque. Mas se você não o fez, é o momento. Você precisa conhecer qual é o meu estoque mínimo de determinado produto ou matéria-prima para que eu possa atravessar esse período. Quanto mensal eu preciso ter disso e de que forma esse fornecedor vai me atender para eu manter esse estoque mínimo. Da mesma forma, na cadeia de suprimentos, como é que eu vou vender para o meu cliente? Eu vou continuar vendendo para o meu cliente com as mesmas regras que eu tenho hoje? Regras talvez até rígidas, não, esse valor só à vista, não melhoro prazos, não melhoro condições. Ora, se eu estou obtendo melhores condições de compras, nada mais importante do que nesse momento também, a fim de estimular a compra pelo meu cliente, eu também lhe apresente novas condições. E aqui eu te trago um exemplo que aconteceu ontem. Uma empresa que nós atendemos de Minas Gerais nos ligou preocupado, porque ele estava com um estoque grande de produto acabado, preocupado se ele ia conseguir desovar esse estoque ou não. Nós paramos, analisamos prós e contras e dissemos para ele, liga para os seus principais clientes e diz para ele que você está ofertando a venda do produto nos seus preços e condições, mas para ele começar a pagar a partir de 90 dias, sem direito à devolução, mas só com os clientes que você verdadeiramente conhece e que você sabe que são bons. Ligou hoje feliz da vida, conseguiu desovar o estoque dele. São medidas caseiras, mas que nós precisamos parar, pedir a opinião de quem está conosco, para fazer com que a nossa cadeia de suprimentos funcione da melhor maneira possível. Porque ela não é só compra de matéria-prima, ela também é a venda, é o meu cliente lá na ponta. E eu preciso estimular que nesse período ele também continue comprando. Ah, Luciano, mas pode ser que existam até demissões por conta de queda no faturamento. Como é que ele vai ter dinheiro para comprar? Existem produtos essenciais que ele não vai deixar de comprar. Os outros cabem o meu estímulo enquanto vendedor de fazer com que ele compre. Quantas pessoas no Brasil são estimuladas por prazos maiores e prestações menores? Pense nisso. Informe-se com os principais fornecedores sobre a possibilidade de atendimento durante o período da crise. É aquele contato, né, que eu disse para você, se antecipe. Não espere, não. Levante o seu estoque mínimo e vai lá e diga, escuta, tá assim, você também está vivendo isso, como é que você pode me vender? Eu queria que você mudasse prazos e as condições de venda para mim, a sua política de venda, hoje ela me atrapalha, o que você pode fazer por mim? Se necessário, negocie as compras antecipadas. Olha, da mesma forma que eu dei o exemplo do cliente que desovou o seu estoque, eu posso fazer o inverso. Escuta, eu te compro antecipado, mas eu só posso começar a pagar a partir de 90 dias. Olha, é um momento em que cada um vai ter que se mexer, bancos vão ter que se mexer, governos vão ter que se mexer, fornecedores de matéria-prima, de serviço, de produtos para revenda, colaboradores das nossas empresas, parceiros, todos vão ter que se mexer. Vai existir o perde e o ganha, talvez o perde um pouco maior do que o ganha neste momento.
Vai ter que haver um equilíbrio nesse perde e ganha. Eu vou ter que ceder alguma coisa no ganhar para perder menos aqui na minha cadeia de suprimentos. Certifique-se que as empresas de transportes vão dar continuidade. Ora, você já tem lá as suas empresas que fazem frete para os seus produtos, tanto para buscar a sua matéria-prima ou para entregar o seu produto acabado. Certifique-se de que eles vão continuar entregando para você e de que o seu cliente lá na ponta vai continuar também recebendo essa mercadoria. É negociar aqui, cadeia de suprimentos, eu repito, é negociar aqui com o seu fornecedor, mas negociar também com o seu comprador lá na ponta. Ainda na cadeia de suprimentos, se possível, para você que é indústria, antecipe as manutenções preventivas. Pegue lá a sua equipe de manutenção e veja o que nós temos de equipe, o que nós temos de manutenções programadas aí para os próximos 90, 120 dias. Como nós podemos antecipar isso? Inclua isso no seu plano de contingência, para que ao afastar a sua força de trabalho ou diminuir a presença dela, até mesmo como evitar como risco de contágio, você tem o seu equipamento funcionando a contento. E nada aconteça no meio do caminho. Imagine, você não faz a sua manutenção, não antecipa a sua manutenção preventiva. Está em plena produção. Plena produção, estou dizendo, lógico, depois já de negociado a cadeia de suprimento toda, né? E aí acontece um problema e você não tem nem onde buscar essa peça que quebrou nesse equipamento e você não consegue entregar para o seu cliente. Já no momento de crise. Então antecipe a sua manutenção preventiva, chame a sua equipe de manutenção, envolva, mas inclua no seu plano de contingência. Certifique-se com os prestadores de serviços sobre os seus planos de contingência e adeque o deles aos seus. Aquelas pessoas que te atendem, os terceirizados, vocês vão continuar atendendo? Vocês vão parar durante essa crise? Como é que vai ser isso? O que nós podemos antecipar de serviços? Sempre envolvendo uma negociação. Antecipar o serviço não significa continuar com a mesma política de pagamento. Antecipe o serviço, mas negocie uma nova política de pagamento. Posso te pagar, se hoje te pago à vista, posso te pagar com 30, 60, porque nós temos o problema aí. Nós temos um fluxo de caixa que vai se mostrar menor neste momento. Então faça isso também. Converse sempre com os fornecedores de forma a antecipar quaisquer riscos de suspensão, seja na compra ou na venda. Evite, o máximo possível, de mostrar fragilidades, principalmente perante aquele que te compra. Se você mostrar uma desorganização ou a falta de atendimento porque você não planejou e algo que estava planejado com o seu cliente que você iria fornecer, muito certamente também ele vai fazer a sua avaliação de fornecedores e pode verificar que você não é um bom parceiro para ele. E aí ele te troca. Mais uma razão de você fazer, sim, o seu plano de contingência. Muito bem, a nossa quarta área foco, gestão financeira. Ora, amados, tudo que nós falamos até aqui, eu venho repetindo que nós vamos ter um fluxo de caixa mais apertado. Então é preciso sim fazer uma gestão mais apurada. É preciso sim nós termos um levantamento da nossa necessidade de capital de giro. Tudo o que eu preciso pagar dentro do mês. Mas não trabalhar só com feeling. A gente registrar isso dentro de um software de gestão. Acompanhar a nossa série histórica e de olho no futuro. Planejar para frente. Mas fluxo de caixa é muito difícil de dar certo. Eu concordo. Mas se já é problema você não fazendo, você fazendo, imagine se você deixa de fazer o seu fluxo de caixa. De avaliar o que você tem para receber e o que você tem para pagar. A diferença existe? Olha, eu tenho um a pagar a maior do que um a receber. O que você vai fazer? Onde você vai buscar recursos? Você tem recursos seus que estejam
disponíveis para que você aplique na organização? Ou, se mesmo tendo esses recursos, você prefere trabalhar com uma taxa de uma antecipação de um recebível aqui ou de um capital de giro ali? Sim, porque as taxas de juros, elas baixaram. Os bancos também ainda não baixaram naqueles patamares que nós aqui, os consumidores dos empréstimos bancários, gostaríamos. Mas já baixaram. Já temos operações mais rentáveis para nós, tomadores. Qual vai ser a sua política? Eu vou usar o recurso do banco? Então é preciso, sim, que você conheça a necessidade de capital de giro, para pelo menos nos próximos 90 dias, 120 dias, que você levante tudo isso com a sua equipe e se certifique de que aquilo é real, de que aquilo é próximo da sua realidade. E quais as previsões que você tem de vendas novas, de entrada de novos recursos de clientes, mas também de novos pagamentos de fornecedores. Planeje o seu fluxo de caixa. Faça um levantamento minucioso do contas a receber. Óbvio, eu estou olhando contas a pagar, o que eu tenho, a minha necessidade de capital de giro, fornecedores, folha de pagamentos, impostos, despesas administrativas, queira você ou não. Por mais que você defina assim, vou dar férias coletivas e não vou vender mais nada, abrindo a porta no dia 1º, você tem seu custo fixo para pagar. Vendendo ou não, você tem seu custo fixo para pagar. Ah, sim, mas ele é menor do que se eu ficar na operação. Ok, qual vai ser a sua fonte de recurso para pagar o seu custo fixo? Então conheça também o seu contas a receber. Eu tenho de onde tirar esse dinheiro? Eu vou receber alguma coisa de cliente? Ou não, já antecipei tudo. Ok, mas quais são as novas vendas que eu também vou poder antecipar? Avalie bem esse contas a receber. É uma hora de olhar para a inadimplência. Às vezes a inadimplência das empresas precisa de um carinho absurdo. E nós não dedicamos tanta atenção assim. Principalmente quando tudo está bem. Não, depois eu vou e resolvo. Às vezes é um conhecido nosso, de longa data. Um recado para você. Quem está inadimplente vai pagar primeiro quem cobra. Senão você vai para o fim da fila. Cobre a sua inadimplência. Contate aquele que te deve. Mas tudo que você conversar, oficialize com ele por e-mail. Não deixe de transformar isso num documento. Componha a dívida de forma que ele consiga pagar. Porque hoje, tudo o que ele tem para te pagar já está inadimplido, já passou de 90 dias, já está lá com 120 dias, alguma coisa assim. Então esse capital, teoricamente, ele está perdido. Parcele, dê condições para que o seu cliente te pague. E combina com ele. Tá bom, eu vou parcelar isso aqui, as suas novas compras serão à vista. Tudo bem? Tudo bem. Mas dê atenção à sua inadimplência que está dentro do seu contas a receber. Mesmo que o contas a receber esteja superior com folga ao contas a pagar, faça o levantamento sobre sua fonte de recursos. E aqui eu digo assim, quando a gente deixa para ir, eu não me apresentei no começo, mas muito provavelmente no site depois vai ter uma descrição ali, né, do que eu já fiz nessa vida profissional, mas para vocês terem uma ideia, eu fui gerente de banco do Brasil, trabalhei durante muitos anos, fiz de tudo que eu queria fazer, fui implantador de agências, fui auditor, fui tudo que vocês quiserem lá dentro do Banco do Brasil. Menos, lógico, diretor, presidente não cheguei lá, superintendente também não. Mas eu tinha uma experiência muito larga quando o empresário chegava e buscava um crédito. Primeira coisa que você olhava era o cadastro. E ele não tinha condições de atualizar o cadastro a toque de caixa. Por quê? Aparecia uma restriçãozinha, ou um documento que a contabilidade ia levar um tempo a mais para preparar, ou um relatório que ele não tinha e era preciso construir esse relatório. Mas naquele momento emergencial, que ele precisava de um recurso, acesso a um juro mais barato, ele não tinha. Aí ele era obrigado a tomar um juro mais caro na pessoa física, misturando as coisas, pessoa física e empresa, ele tomava na pessoa física e jogava na empresa. A um juros exorbitante.
Meu amigo, minha amiga, antecipe-se. Esse momento de crise, já contate seu gerente. Como é que está o meu cadastro? Porque eu estou fazendo um plano de contingências, onde eu preciso colocar aqui de que o meu cadastro está em dia. O que eu preciso para atualizar? Quais são os limites de créditos que você me disponibiliza durante esse período, sem que eu tenha que novamente fazer um novo contrato ou um novo cadastro? Quais são as taxas que você vai deixar disponibilizadas para mim, os prazos, as condições dessas operações? Antecipe-se, não deixe para a última hora, para que você possa se utilizar das menores taxas possíveis nessa negociação. Não se esqueça de incluir os pagamentos com compras futuras e pagamentos mensais recorrentes. É aquilo que eu estava dizendo para você, né? Muitas vezes chega no último dia do mês, eu tinha um pedido de compras que foi feito lá no começo, mas como ele não tinha sido realizado, eu não incluí no meu fluxo de caixa. Só que no último dia do mês ele entrou e ele já é um contas a pagar. Já se transformou num contas a pagar para mim porque o fornecedor me atendeu. Atente para os pedidos pendentes. Atente para as compras de cartões de crédito. E mais uma vez, não misture coisas pessoais com as coisas da empresa. Hoje a legislação não permite, mas mesmo que permitisse, a forma de controle não é essa. A pessoa física, empresário, é uma coisa e a pessoa jurídica, empresa, é outra. Pense nisso. Ainda na gestão financeira, depois de levantado todo o fluxo de caixa, se você ainda não fez, é preciso fazer sim um planejamento financeiro. É colocar lá, elencar o seu plano de contas pessoal. Qual a despesa de pessoal que eu tenho mês a mês? Fornecedores, quanto eu tenho para pagar de fornecedores mês a mês? Faça o seu planejamento financeiro de caixa. Faça o seu planejamento operacional para apurar o lucro da sua empresa. Ah, mas eu nunca fiz, eu não sei fazer isso. Procure pessoas que possam te assessorar de uma forma muito tranquila, para que você apure os resultados e faça o seu planejamento financeiro, para que você entenda se você vai precisar de recursos nesse período ou não. Lembre-se, o planejamento não é estático. Você faz ele hoje, amanhã você pode mudar, se necessário for. O ideal é que ao final aquele resultado que você planejou chegue o mais próximo da realidade possível. Sem planejar, planejando é difícil. Sem planejar, então, faça o planejamento financeiro, experimente fazer isso e acompanhe diariamente se você está alcançando ou não. Faça do planejamento financeiro o seu talão de cheques, o seu canhoto de talão de cheques, estipule o seu orçamento, quanto você pode gastar com cada uma das rubricas, quanto eu posso gastar com despesa de pessoal, quanto eu posso gastar com despesa comercial, quanto eu posso gastar de compras. Não posso permitir que o meu comprador vá comprando e as contas vêm para o financeiro para pagar e o fluxo de caixa não vai fechar. E aí essa mercadoria pode chegar e ficar lá no estoque parada por 100 dias, 120 dias, não gira. Estoque é dinheiro vivo. Pense nisso. Contate o gerente do banco, isso eu falei, né? Eu já antecipei a ele, a língua não consegue ficar parada, mas é verdade. Vá ao seu gerente antecipadamente. Busque com ele tudo o que você tem direito e já deixe prontinho para você incluir no seu plano de contingência. Bancos, como limites de créditos disponíveis, quem é o responsável, gerente financeiro, quando, imediato, coloque no seu plano de contingência. Atualize o sistema de pagamentos e recebimentos fornecidos pelo banco. Os bancos te dão aplicativos para você pagar pela internet. Oferece opções como DDA, oferece opções de pagamento de salários de funcionários. Se você ainda não paga os seus funcionários por conta salário, coloque-os para serem pagos lá no banco. Verifique quem já tem conta em qual banco. Cadastre essa conta no aplicativo do banco. Converse com seu gerente. Olha, neste momento de crise, eu preciso colocar o pagamento do salário dos meus funcionários via online.
E aí você vai perceber depois que você não vai querer mais voltar para pagamento manual. Imagine, no momento de crise, você tem que pagar em dinheiro, seu funcionário no dia do pagamento vai ter que ir lá para recibar, pegar o dinheiro e levar embora, ou o cheque, ou o que seja. Coloque em bancos, atualize esses aplicativos, converse com o gerente, pergunte a ele, me dê uma consultoria. Neste momento de crise, o que você tem para me oferecer de serviços que eu possa minimizar os meus riscos, os meus prejuízos neste momento de crise e em todos os outros momentos de crise que você tiver, porque vamos lembrar, plano de contingência não é exclusivo para o Covid, plano de contingência é para a empresa como um todo. Aqui é porque nós estamos tratando deste momento essencial, Covid-19, tá ok? Se ainda não faz, negocie o pagamento de funcionário, eu de novo adiantando, por conta salários em bancos. Negocie novos prazos e condições junto aos fornecedores para novas compras de matéria-prima, tudo isso eu já disse para você. Uma das coisas que eu encontro muito por aí, às vezes são os empresários dizendo assim, não, mas com esse fornecedor não posso falar isso. Se eu falar que eu vou ter uma dificuldade, ele já vai me olhar com outros olhos. Posso contar uma coisa? Bem pertinho de você, ele também vai passar por problemas. Queira você ou não, ele também vai passar por problemas. Queira você ou não, não é só você que está indo até ele pedir que ele te atenda numa nova política de vendas. Assim como você vai precisar mudar a sua política de vendas perante o seu consumidor, ele vai precisar mudar a política de vendas dele perante o consumidor dele, que é você. Não tenha medo. E sabe o que mais? O máximo que você pode receber é um não, eu não posso. E o não, você já tem. Vá atrás do sim. Se encha de coragem pelo momento que você vai atravessar ou está atravessando, e mesmo que ainda não esteja atravessando, e tente obter o sim. O não você já tem. Ainda na gestão financeira, bancos, prorrogação de dívidas, já estamos vendo noticiários que alguns bancos aí, exemplo do Banco do Nordeste, já está buscando renegociar as dívidas de seus clientes, com condições favoráveis, suspensão de pagamentos de parcelas, juros de normalidade, em algumas situações nem juros estão cobrando se for prazos curtos aí de 30 dias, 60 dias. Mas se antecipe. Pelo plano de contingência, antecipadamente, vá ao seu banco, entre em contato com o seu gerente se você não quiser ir lá por risco de aglomeração. Mas se antecipe e depois que conversar com ele, formalize, deixe isso escrito, para que depois ninguém possa dizer, não, isso não foi acordado. Seja assim. Antecipe-se. Tranquilize a carteira de clientes, informando do seu plano de contingência. Lembra que eu falei? Da mesma forma que você precisa buscar o plano de contingência do seu fornecedor, o seu cliente lá também está querendo saber se você vai continuar operando, se você vai continuar vendendo, se você vai continuar atendendo com o serviço, se você vai continuar produzindo com a sua produção. Então antecipe-se. Comunique-se com o seu mercado, com o seu consumidor e já diga para ele, olha, estou te ligando e vou formalizar, ou faça um comunicado que seja geral para todos os seus clientes, informando do momento que está atravessando e o que você vai fazer para continuar a atendê-los. Ou simplesmente faça um compromisso formal, várias empresas já estão fazendo esse comunicado, e mande para os seus clientes. Comunique-se com eles através da tecnologia da informação e da sua força de trabalho no seu plano de contingência. Comunique-se com eles e tranquilize. Nós vamos continuar te atendendo. Qual vai ser a sua demanda? É um bom momento para você exercitar, não aquela venda que o cliente vem atrás de você e diz assim, quero te comprar 1 tonelada do seu produto. Você não vendeu. Ele que comprou, mas sim
aquele de ligar para ele, você me compra 1 tonelada, eu já tenho sua série histórica, todo mês você me compra 1 tonelada. Quanto você vai precisar para eu fazer um estoque mínimo aqui para te atender, para pelo menos pelo prazo de 90 dias, porque de repente ele não vai te comprar 1 tonelada. É uma forma de você se aproximar e já fazer uma venda antecipada. Lembre-se daquele consumidor, daquele produtor que eu falei aqui como exemplo. Ele se antecipou, vendeu todo o seu produto acabado antes para o seu cliente. Então é uma forma de você se aproximar, mas isso precisa estar planejado. Não é simplesmente à torta direita você sair ligando. É elencar quem que você vai ligar, qual a série histórica, quais as informações eu preciso ter na mão para conversar com o meu cliente e mostrar para ele que eu o conheço bem e que ele é importante para mim. Muito bem, chegamos à última área, a área Foco 5, a nossa cúpula organizacional. Aqui nós estamos nos referindo ao nosso corpo diretivo, ao empresário mesmo e sua direção, aos diretores da empresa. O quanto é importante estar inserido e dar o exemplo neste plano de contingência. Nada vai acontecer se simplesmente esse plano de contingência for elaborado só pela base e colocado para que eles cumpram simplesmente o que está lá. É preciso sim que nós, empresários, possamos dar o exemplo de que nós estamos cumprindo, de que nós estamos acompanhando o planejamento e de que nós estamos interessados no resultado que este planejamento vai dar para a empresa como um todo. Porque pense bem, imagine se a continuidade, Deus o livre, a continuidade da empresa não aconteça. Se a empresa descontinue, ou vou no popular, ela não consiga atravessar essa crise, o seu colaborador vai sofrer com isso. O sustento dele vem da sua empresa. O sustento da família dele vem da sua empresa. Mais uma razão para que essa consciência esteja em você também. Por quê? Porque hoje, na grande maioria, o sustento do empresário vem da empresa. Raríssimas exceções que eles têm outros negócios à parte. Porque na maioria das vezes, via de regra, o sustento do empresário também vem da sua própria empresa. Raras as exceções em que eles têm outros negócios e que podem desfazer daquele negócio que vão continuar sendo sustentado pelos outros. Então, da mesma forma que é importante para o empregado, o funcionário, fazer com que tudo isso aconteça a contento, é também para o empresário, porque a sua fonte de renda também vem da sua empresa. Imagine da noite para o dia, por falta de um planejamento, ele se vê sem renda para tocar o seu negócio, para tocar a sua vida pessoal. Então o seu compromisso nessa hora é de extrema importância. É também, sim, minimizar os gastos em casa, envolver a família para dizer, olha, aquela viagem planejada, é lógico que viagem planejada em época de Covid você já vai suspender. Mas mesmo assim eu estou fazendo uma referência ao gasto em si. E você dizer para a família, olha, neste momento precisamos economizar porque a empresa vai passar por uma queda de receitas. E nessa queda de receitas eu vou ter que controlar o meu gasto. Pode ser que ela não me dê tanto resultado assim para que eu possa me manter no mesmo nível que eu me mantinha antes de aparecer uma crise. Isso vale para todo sempre, não é só para o Covid-19. Isso tem que estar no seu planejamento financeiro, isso tem que estar incutido na sua cabeça do empresário, de envolver a família, da família conhecer sim as coisas que acontecem dentro da empresa, de onde vem o dinheiro para manter o sustento, para manter as compras, para manter o lazer, por que não? Para manter os nossos bens materiais, vem tudo da empresa. Então é uma necessidade muito grande dar foco nessa hora à cúpula organizacional, à sua direção, o empresário, em mostrar que verdadeiramente ele também está extremamente preocupado com esse momento e que está junto da sua equipe para o que der e vier, mas que faz questão do envolvimento de tudo e de que aquilo aconteça a contento no plano de contingência. Para isso, então,
Envolva-se com todo o processo, do começo ao fim. Traga as pessoas, repetitivo mais uma vez, traga as pessoas a participarem com você da elaboração desse plano de contingência. Não pense nunca, eu já sei o suficiente. Nunca aquela frase que ninguém é tão rico que não possa receber nada e ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Sempre temos algo a receber e sempre temos algo a dar, independente da nossa condição. Envolva as pessoas para te ajudarem. Traga, mostre a sua preocupação. E aqui eu volto a repetir uma frase, um texto que eu falei para vocês lá no começo. Não existe o planejamento de contingência para o Covid-19. Nós falarmos em voltar à normalidade depois do Covid-19, se nós não tratarmos a nossa força de trabalho. A forma de evitar os contágios. A forma de fazer as pessoas perceberem que, além do planejamento para o Covid-19, é necessário continuar o planejamento para outras situações emergenciais. Não vai existir voltar à normalidade nunca mais, se nós pensarmos dessa forma. Porque algo deve mudar a partir do plano de contingências que você vai elaborar. A sua cultura, as suas ações, as ações da sua equipe, a sua forma de controle, ao entender que controlar faz economizar gastos, e muitas vezes gastos desnecessários. Tem muitas empresas que nós vemos por aí que quando tudo está bem, tudo compra. Ah, preciso trocar essa lâmpada, troca. Ah, preciso comprar um computador, compra. Ah, preciso colocar um carro a mais, aluga. Sem fazer conta se realmente é necessário fazer um desembolso daquele gasto. Só um planejamento vai mostrar. Só um plano de contingência vai fazer você exercitar a se planejar. Só fazendo, se reunindo, para você mudar a cultura do planejamento. Não conseguimos mais viver sem planejamento. E planejamento não se faz sozinho, se faz com o envolvimento de todo mundo que está em seu redor. Disponibilize recursos antecipadamente. Ora, se vamos enfrentar um Covid-19, o que você precisa ter na sua casa lá para que nós possamos nos conversar? É memória? É levar um notebook da empresa? É um computador que você não tem? É um aparelho celular para conversarmos, fazermos uma audioconferência ou uma videoconferência? O que você precisa de recursos materiais, tecnológicos, daqui para frente? E aí, quando você desenvolver um planejamento, que não seja um plano de contingências, mas um planejamento, a exemplo do financeiro, ouça a sua equipe. O que você precisa lá no seu setor para que o serviço saia a contento? Ouvir não custa nada. Custa é você não avaliar, deixar de atender e trazer algum prejuízo financeiro para a empresa ou mesmo econômico, a quebra de um equipamento, alguma coisa nesse sentido. Então, antecipe-se, veja quais os recursos você precisa antecipar para os seus colaboradores e forneça a contento. Teve uma empresa que o colaborador chegou usando máscara. O proprietário começou a rir. E riu. Eu olhando, quando ele saiu da sala, eu falei, não faça mais isso. Esclareça para ele, sem debochar, sem rir, o porquê que ele usar máscara sem ter o sintoma não resolve. Lembra que eu falei lá na força? Não vai haver normalidade se eles não forem esclarecidos das formas de evitar contágio. Só que é tanta informação que se você não concentrar e falar da forma correta para ele, todo mundo vai chegar usando máscara e não vai fazer diferença nenhuma. Quando é que eu preciso usar a máscara? E o não debochar é você mostrar para ele que você está preocupado. É mostrar para ele que você tem a ensiná-lo sim. Auxilie, porque senão ele vai achar que tudo o que ele vai fazer de prevenção você vai debochar. Muito provavelmente, todo o seu planejamento não vai dar certo. Trate isso com seriedade. Trate o seu plano de contingência com seriedade.
Isso é de extrema importância para o sucesso no final. Entenda o momento como passageiro, que você não está sozinho. Crise tem hora para começar e hora para acabar. Umas ficam mais tempo, outras menos tempo, mas é da crise que você, empresário, empresária, deve tirar as suas maiores lições, os seus maiores deveres de casa. Porque, como eu disse, quando tudo está bem, a tendência, eu não estou dizendo que isso é via de regra, é de que nós aceitemos tudo como está. Porque está tudo bem, está sobrando dinheiro, o caixa está cheio, eu estou aplicando recursos. Só que no fundo, eu poderia estar aplicando muitos mais recursos ou retornando esses benefícios em prol da própria empresa. Mas não, por não planejar, por não controlar, por não me envolver tanto com o processo de planejamento, eu deixo ele vazar pelo ralo. E aí eu ganho menos do que aquilo que eu poderia ganhar. Pense nisso, comece a mudar a sua cultura organizacional nesse aspecto, de fazer planejamento envolvendo a sua equipe. E saiba que é passageiro, isso uma hora vai passar. Qual é o proveito que você vai tirar disso tudo? O que você vai aprender com esse momento de crise? Você criou o seu plano de contingência, criou lá o seu planejamento financeiro, acompanhou dia a dia, chegou ao final, deu certo, a empresa voltou a vender, está uma maravilha, tudo bem como dantes. Qual é a lição que você vai tirar desse momento? Sim, porque alguma coisa de bom você precisa tirar. Qual a economia que você vai enxergar que você conseguiu fazer criando um planejamento, criando o seu plano de contingência? Qual proveito você vai tirar disso tudo? Porque senão essa hora e meia que nós passamos aqui, ela talvez não lhe valha de nada. E é importante, sim, que você pare esse tempo para executar o seu planejamento, o seu plano de contingência, porque isso aqui é passageiro. Mas não tenha medo. A hora que você resolver o Covid-19, você vai criar um plano de contingência para outras situações dentro da sua empresa corriqueiras. Se isso der errado, qual é o meu plano B? Onde está escrito o que cada um precisa fazer ou onde recorrer? Qual a responsabilidade e os prazos que cada um precisa cumprir? Alguma coisa de proveito precisa sair. Quando você atravessar essa crise, lá de baixo, lá na frente, você vai olhar para trás junto com a sua equipe, vai fazer uma confraternização, um churrasco, para festejar o envolvimento de todos. Isso é muito legal. Reconhecer depois toda a atuação da sua equipe. Não esqueça disso. Reconhecer, gratidão. Nós empresários precisamos ter isso sim, do nosso corpo organizacional, da nossa força de trabalho. Conte com o apoio de terceiros para auxiliá-lo naquilo que você precisa. Lembra que eu falei? Ah, Luciano, eu não sei fazer um plano de contingências. O que você me falou, me deu uma dica, me deu um norte, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Busque pessoas capacitadas para te auxiliar. Não tenha vergonha de dizer aquilo que você ainda não sabe. Não é problema nenhum. Vergonha depois é você não dar conta de dar continuidade à sua empresa. Aí sim, isso pode se transformar numa vergonha. Mas, vergonha de pedir auxílio, até mesmo ao seu colaborador. Saiba que até mesmo a pessoa que está lá na cantina, às vezes só fazendo o cafezinho, talvez seja a pessoa que está mais antenada dentro da sua empresa e tem algo a lhe falar e que vai lhe ajudar, e muito. E quantas historinhas a gente já conheceu acerca disso, né? Estabeleça prioridades ao elaborar o seu plano de contingência. Olha, não vai também querer fazer um plano de contingências pegando, tá bom, se vamos ficar só 6 funcionários aqui dentro, quem vai fazer o cafezinho? Vamos botar no plano de contingência. Coloque no plano de contingências aquilo que efetivamente vai te trazer um impacto preferencialmente negativo.
que seja emergencial de você tratar. Não as coisas bobas que não vão influenciar em nada e não vão trazer resultado nenhum e nem prejuízo nenhum. Prejuízo, ficar sem um café? Desce, vai na esquina, toma. Oh, mas eu vou lá num barzinho para tomar um café? Tá bom, traz seu café pronto de casa. Então isso não é para estar no plano de contingência. Faça um plano de contingências o mais enxuto possível, porém sem esquecer nada daquilo que vai te impactar negativamente. E aí, divida as tarefas do acompanhamento desse plano de contingência aí com quem ficar com você na empresa. Ou mesmo que não ficar com você na empresa, estiver no home office, divida as tarefas. Você vai perceber que no modelo simples que nós estamos deixando para vocês, ou para você, ele diz lá, quem é o responsável por fazer isso? E aí cabe a você, como empresário, acompanhar as datas que você colocou ali. Porque é assim, o ser humano, ele é movido a cobranças. Eu sou movido a cobranças. Quem me cobra? O mercado. O mercado me cobra. Quem cobra você? O seu cliente, o seu fornecedor. Então, você também precisa mover as pessoas, a sua força de trabalho, cobrando. Se você passou algo que precisa ser feito até o dia 18 de março de 2020, você precisa acompanhar da data que pediu até aquela data. Porque simplesmente chegar no dia 19 de março e pedir, olha, sua data era ontem, 18/3, cadê? Não fez, a Inês é morta. A gente precisa estabelecer as responsabilidades de quem vai executar, mas a responsabilidade de acompanhar, de cobrar, é minha. Então eu preciso acompanhar para que isso não chegue na data limite e não seja executado. Pode cobrar, não é problema nenhum. É a forma de cobrar, sim, que vai estabelecer um grau de confiança maior ou menor com o seu colaborador. Estabeleça reuniões, preferencialmente virtuais, nessa data. Você não precisa aí reunir 30 funcionários, se estão todos na empresa, dentro da sala lá, que vão ficar aglomerados. Faça virtuais, pode fazer dentro da empresa, não tem problema nenhum. Ou principalmente com aqueles que estiverem fora, em trabalhos externos, home office. Faça as suas reuniões, estabeleça. Uma vez por semana, vamos nos reunir para acompanhar o nosso plano de contingência. E, emergencialmente, convoque novas reuniões. Não tem problema. Eu não preciso esperar a terça-feira da semana que vem para fazer a reunião para tratar algo que surgiu agora e que é extremamente emergencial e que talvez porventura não esteja no seu plano de contingência. Passou despercebido ou não era algo possível de se planejar. Estabeleça medidas de contenção de gastos e dê o exemplo a toda a organização. Lembra que eu te falei? Estabeleça os seus limites de gastos na sua casa, para você dar o exemplo dentro da sua própria empresa. Apague luz, desligue ar-condicionado, consuma o mínimo possível, despesas antes realizadas, avalie se são necessárias realmente de serem avaliadas. Mostre que você fazendo isso, eles também vão fazer. Eles vão se espelhar em você. E aí, meu querido, para falarmos em voltar à normalidade, eu vou repetir. Na minha visão, nada mais será normal. Normal era uma forma que você estava. Você vai encontrar um novo normal. Então não vamos falar em voltar à normalidade, mas sim começarmos uma nova normalidade. O que vai ser normal depois do seu plano de contingência? O que vai ser normal depois de você ter passado depois de toda essa crise? É aquele famoso, o que você vai tirar de exemplo de tudo isso? O que você vai fazer igual ao seu plano de contingência e que deu resultado futuramente? Qual o seu norte que você aprendeu com tudo isso que você passou? E aqui nós deixamos então elencados todos esses itens que nós vimos aqui, num modelo de um plano de contingências muito simplificado para vocês. Todos eles estão aqui elencados, olha. A força
de trabalho, né? O foco de área de foco número 1, lá o item A, o item B, todos dos slides transformados aqui nesse plano de contingência, onde você tem quando fazer, como fazer, quem vai fazer e colocar alguma observação. Lógico que isso aqui é uma base para que você comece e execute a elaboração do seu plano de contingências. Depois, o acompanhamento do seu plano de contingências. Depois, a reavaliação do seu plano de contingências. Depois, colher os louros no futuro, que é o resultado que você queria com o plano de contingência. Continuar a dar continuidade aos negócios da organização de forma sustentável e econômica financeiramente. Então está aqui o modelo para vocês, depois vocês podem baixar, é em Excel sim, podem baixar depois no site da Findes, onde vai estar disponível a palestra e vocês poderão já de imediato dar início ao plano de contingência. Lembrando que ele é para a sua vida inteira. Meu amigo, minha amiga, empresário, empresária, eu quero aqui te agradecer profundamente a sua participação nesse evento. Mas ele só vai valer a pena, como eu disse, se você realmente colocar em prática o que você viu aqui. Se você viu e disse, mas isso tudo eu já sabia, que legal, bacana, é sinal que nós dois estamos alinhados e a Findes está alinhado com aquilo que você demanda dela. Se você viu, assistiu e achou que, em parte, eu já estou alinhado com isso, legal, só falta mais uma parte para você completar. Se você viu e achou assim, meu Deus, é verdade, eu não tenho um planejamento, eu não tenho um planejamento financeiro, eu não tenho um planejamento estratégico, eu não tenho um plano de contingência para enfrentar as emergências e diminuir os meus prejuízos e evitar os meus riscos desnecessários. É verdade, eu não tenho isso. Bacana. É sinal de que a Findes contribuiu em muito para que você execute a partir de hoje uma nova realidade na sua empresa. A realidade da empresa com cultura organizacional de planejamento. Espero ter contribuído do fundo do meu coração e que você tenha sucesso e atravesse essa crise com muita tranquilidade e muita serenidade. Que Deus o abençoe. Saúde e paz. Um forte abraço. Obrigado.